Jesus diz: todo aquele que vem em mim, a mim, jamais o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. Não é porque nós somos determinados, é porque Ele é mais teimoso do que a gente e não abre mão da gente. Quero ler para vocês um texto que está em Jeremias capítulo 13, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Jeremias era da tribo de Levi. Jeremias era de linhagem sacerdotal. Jeremias era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele vinha da cidade de Anatote. Anatote ficava na herdade de Benjamim, mas ele era levita. É que durante a divisão da terra, a terra não foi dividida incluindo a tribo de Levi. Os levitas foram espalhados na herança de todas as demais tribos para que eles estivessem zelando, para que não houvesse desvios e as pessoas parassem de adorar a Deus por causa da distância, porque a tribo de Naftali e Zebulon ficou lá no norte, e a adoração acontecia lá no sul, na cidade de Jerusalém, porque Manassés ficou lá do outro lado do rio Jordão. Então havia levita espalhado em todos os lugares de Israel, para assegurar que as pessoas se mantivessem fiéis ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que os tirara do Egito e lhes dera de bandeja aquela terra sobre a qual os olhos de Deus estariam postos para mandar a chuva certa, no dia certo e na quantidade certa. Sim, porque quando a chuva cai no dia certo, na hora certa e na quantidade certa, a colheita é tão boa que às vezes a gente se ocupa tanto na colheita que se esquece de quem mandou a chuva, se esquece de quem nos deu a colheita, e aí com facilidade a gente se desvia. Tinha uma pessoa lá na igreja em Campina Grande que eu sabia como ia o negócio dele, porque quando estava muito ruim, ele estava no culto de oração, que era dia de segunda-feira, sentado na primeira fila. Depois ele passava mais ou menos para a quinta, depois para a 10ª, e depois ele sumia. Eu já sabia que é porque estava tudo ótimo. Quando ele quebrasse de novo, ele vinha para a primeira fila. Então, às vezes, a safra grande faz as pessoas se esquecerem de Deus, mas Deus não se esquece das pessoas, e às vezes ele usa algumas estratégias que são um pouco mais sofridas. Capítulo 13. O contexto é o seguinte: o povo de Deus havia esquecido que era povo de Deus. O povo de Deus estava agora querendo ser igual aos vizinhos, adorando os deuses dos vizinhos. Vizinhos estes cujos deuses não foram capazes de os proteger do povo de Deus, porque Deus lhes deu vitória. E então Deus manda Jeremias levar uma profecia. Nem todo sacerdote era profeta. Aliás, a maioria deles não queria ser profeta. Hoje tem muita gente querendo ser profeta. Porque profeta hoje é aquele cara que diz que o seu Fiat 147 vai ser trocado por uma Hilux cabine dupla. O profeta é aquele que diz que a doença vai ser curada, que diz que Deus já está mandando o varão que vem casar com você e tal. Esse negócio todo. Lá na igreja tinha um que dava essa profecia, mas só para as coroas que tinha emprego bom e carro bom. E a primeira profecia era que Deus estava mandando o varão. A segunda é que o varão tinha chegado. E a terceira que o varão era ele. Aí depois que ele fez isso para 5 coroas lá da igreja, eu mandei ele embora.
Então Deus manda este recado e diz assim: assim me disse o Senhor, Jeremias falando, vai e compra um cinto de linho, põe-no sobre os lombos, mas não o meta na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Na fenda de uma rocha. Não é na lama, é na fenda de uma rocha. Um lugar seco, um lugar protegido. Não havia vento, não havia sol, não havia umidade, não havia intempérie. Coloca na fenda da rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde eu o escondera. Onde era que estava o cinto, pessoal? Fenda da rocha. Tomei o cinto do lugar onde eu o escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir. Vou repetir. Se recusa a ouvir as minhas palavras. Se recusa a ouvir as minhas palavras. Caminha segundo a dureza do seu coração. Só escuta a própria palavra. Só faz a própria vontade. Só se importa com o que gosta. Anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta, porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Pode repetir comigo, querido, por favor. Para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. De novo, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Bem ligeiro. Para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não me deram ouvidos. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, de Sandro e de cada pessoa aqui. Opera o milagre hoje, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, dá-nos ouvidos para ouvir, que a nossa mente e o nosso coração estejam escancarados, Senhor Deus, para escutar a Tua voz, e que a nossa mente e o nosso coração seja como uma esponja, que sugue tudo o que o Teu Espírito disser, e que no final possamos ser Teu povo, para o Teu nome, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus já havia criado a luz, já havia criado
o firmamento, já havia criado sol, lua e estrelas, já havia criado os mares, a terra, já havia criado as florestas, já havia criado os peixes, as aves, já havia criado os animais, e agora resolve coroar a sua criação, resolve fazer alguém que seria a sua imagem e a sua semelhança, seria a sua obra-prima, seria seu autorretrato. E para isso Deus resolve fazer de uma forma diferente do jeito que ele fizera sol, lua, estrelas, mares, terras. Todas as coisas haviam sido criadas literalmente pelo poder da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja luminares no céu, e os luminares surgiram. Mas para criar o homem, para criar o seu autorretrato, para criar alguém à sua imagem e semelhança, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o relato bíblico diz que Deus se envolve fisicamente, e Deus então toma do pó da terra para fazer aquele que seria sua obra-prima, seu autorretrato, motivo de louvor, motivo de glória. Se fosse Deus, eu tinha feito diferente. Eu tinha feito no mínimo de ouro. Tudo bem, de prata. Vá lá, de ferro, pelo menos, para não se acabar. Mas Deus fez de barro. E ele já sabia onde estavam todas as jazidas de ouro da terra. Ele havia colocado a prata no seu lugar. Ele havia colocado o berilo, o diamante, o topázio, a esmeralda, a ametista. Deus sabia onde estava cada coisa. Mas quando ele resolve criar alguém que vai ser para a sua honra, o seu louvor, a sua glória, alguém que será seu autorretrato, a sua imagem, a sua semelhança, ele escolhe barro, ele escolhe pó da terra. Porque Deus não nasceu no Ceará, nem se criou na Paraíba, como eu, então ele não pensa igual a mim. Ele faz do pó da terra, porque Deus não queria que a glória estivesse na carcaça, na embalagem. A maravilha das maravilhas, o que tornará este homem aquilo para o qual ele foi criado, é o que Deus vai colocar dentro dele, e o que Deus vai colocar dentro dele é do seu espírito. A Bíblia diz: Deus soprou no homem o seu espírito, e ele se tornou alma vivente. Escrevendo a carta aos Coríntios, Paulo diz que nós somos um tesouro com embalagem de barro. Ele diz: o tesouro está dentro. E nós somos de barro, para que a glória seja totalmente de Deus. Somos de barro, para que possamos ser moldados. Somos de barro, até para que possamos ser quebrados. E aí, se quebrar não tem problema. O oleiro refaz. Aliás, nós somos feitos para ser quebrados. Que é para que as pessoas possam ver a maravilha que tem dentro de nós. Lembra daquele episódio, daquela guerra que Gedeão liderou com 300 homens? O que eles tinham na mão era um vaso de barro, e dentro do vaso de barro tinha uma tocha de fogo. E na hora da peleja, o vaso de barro foi quebrado para que as pessoas vissem a tocha de fogo. Imagina se alguém tem a brilhante ideia: eu não vou fazer o meu barro de ouro. Não quebra.
Se não quebrasse, ninguém viria o que tinha dentro, teriam perdido a batalha. Tinha que ser de barro, porque o segredo, porque a maravilha, porque o tesouro está do lado de dentro. E aí a ideia de Deus era desfilar na história com o homem que foi criado para o seu louvor, a sua honra e a sua glória. Mas o homem fez uma escolha desastrada e deixou de ser para o louvor, a honra e a glória de Deus. Mas Deus não desistiu do seu projeto. E aí Deus resolve retomar o seu projeto, agora não com um homem, agora com um povo. E Deus escolhe um povo para ser povo dele, para ter o nome dele, para ser para o louvor, a honra e a glória dele. E quando Deus faz esta escolha, já havia lá na Mesopotâmia várias nações top. Havia lá na África uma nação que era o must, o Egito, ouro em banda de lata. Mas Deus nem escolhe o Egito, nem escolhe a Assíria, nem escolhe os heteus, nem escolhe os caldeus. Deus escolhe quem nem era povo. Deus escolhe os hebreus. Sim, não era um povo, porque para ser povo tem que ter gente, tem que ter lei, governo e terra. E aquilo ali não era uma nação, aquilo era um amontoado de escravos que passavam o dia todo amassando barro para construir tijolo, para fazer a glória dos outros. Eram pessoas que não tinham sequer o direito de engravidar em paz, porque as mulheres engravidavam e não sabiam se ao final da gravidez o seu filho seria para viver ou para morrer. E Deus pega essas pessoas que vivem lá enterradas na lama, outra vez na lama, outra vez do pó da terra, outra vez daquilo que ninguém dá valor. Deus resolve tomar estas pessoas e fazer delas um povo que receberia o nome dele, povo de Deus, e que haveria de ser para o louvor, a honra e a glória de Deus. Eu sei, ia dar um trabalho enorme, mas Deus gosta de trabalho. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E aí Deus começa a moldar aquele povo. Deus começa a dar àquele povo leis, ordenanças, juízos, regras, mandamentos. Deus começa a dizer a eles o que é certo, o que é errado. Deus começa a dizer a eles como eles podem ter sobre eles uma bênção que ninguém tinha. Deus começa a adverti-los o que eles não deviam fazer para não receberem a maldição que não estava preparada para eles. Deus começa a preparar líderes, Deus começa a preparar a terra, e então o povo agora é povo, o povo agora é nação, e a ideia de Deus é que aquela nação chegasse no meio das outras e as outras nações olhassem para ela e dissessem: eu quero ser igual a Israel. Eu quero ter o Deus de Israel. Esse Deus é que é Deus. Olha as pessoas abençoadas. Olha as pessoas felizes. Olha
as pessoas em paz. Ah, esse é o Deus que eu quero. Esse era o projeto de Deus. Aí Israel chega lá, e Israel resolve não ser mais povo de Deus. E aí as tragédias se sucedem, as desgraças chegam, os juízos se cumprem, o cativeiro já havia levado 10 tribos, e a que está sobrando só tem uma cidade que ainda está livre, que é Jerusalém. E Deus manda o profeta Jeremias falar com este povo. E Deus diz: Jeremias, conta para eles uma história. Aliás, encena para eles uma história. Naquele tempo ninguém usava calça jeans. Naquele tempo ninguém usava tênis. As pessoas se vestiam com uma túnica de algodão, geralmente. A chinela era de couro. E o ornamento era o cinto. O cinto não era usado para segurar a túnica. O cinto era usado como ornamento. O cinto geralmente era de um tecido melhor. Era de linho. Às vezes, tinto de púrpura. A beleza da roupa era a beleza do cinto. Deus diz: Jeremias, vai lá e compra um cinto. Não molha, para ele não apodrecer. E coloca o cinto nos lombos. Sim, porque o cinto podia ser usado assim. E o que sobrava caindo ao lado do corpo. Ou o cinto podia ser usado assim. E o que sobrava caindo ao lado do corpo. No caso desta parábola, é este o modelo que Deus manda Jeremias usar. E Jeremias desfila em Jerusalém com aquele cinto. O cinto é a beleza, o cinto é a honra, o cinto é a glória. Deus diz: foi isso que eu fiz com Israel. Eu peguei Israel e coloquei Israel em mim. Pertinho do meu coração, pertinho do meu peito. E a minha ideia era desfilar pela história com Israel. Para que as pessoas olhassem e quisessem ser como Israel. Aí depois Deus chega e diz: agora faça o seguinte, tira o cinto. Coloca na fenda de uma rocha, não molha não. Coloca na fenda de uma rocha, protegido do sol, protegido da chuva, protegido da umidade, protegido da intempérie. Deixa o cinto lá. Depois de alguns dias, Deus diz: Jeremias, vá lá onde você botou o cinto e pegue. E Jeremias vai lá e pega o cinto. E quando Jeremias pega o cinto tinha apodrecido. Ninguém molhou, o vento não bateu, o sol não queimou, mas o cinto apodreceu. Já viu coisa que você guardou por muito tempo e foi buscar lá e apodreceu? Eu tenho um aluno que veio morar aqui, era médico, e todo o dinheiro que ele ganhava, os dólares, mandava para casa. E o pai dele guardava, escondido. Aí um dia eu vinha para cá, ele disse: vai lá em casa, pega com o papai uns dólares e traz para cá. E eu fui lá, falei com o pai dele: olha, estou indo para os Estados Unidos. Ele pediu que eu levasse os dólares. Quando o pai dele abriu o saco onde tinha botado dinheiro,
Eu só acreditei que era dinheiro porque ele disse que tinha botado dinheiro. Parecia fumo de rolo. Não dava para ver nada, nada de dinheiro, era tudo marrom, parecia madeira podre, tudo apodreceu. A liga de dinheiro que ele botou no meio dos pacotes cortou todas as notas. A borracha apodreceu, cortou tudo. Perdeu milhares de dólares, guardado, escondido. Porque o cinto não foi feito para ficar na fenda da rocha. O cinto foi feito para ficar no lombo do profeta. Deus não pegou Israel para botar na fenda da rocha. Deus pegou Israel para desfilar com ele pela história. Ah, mas vai ter vento, e daí? Vai ter sol, e daí? Vai ter intempérie, e daí? O que faz o cinto apodrecer não é o vento, o que faz o cinto apodrecer não é a água, o que faz o cinto apodrecer é estar longe do propósito para o qual ele foi criado, para o qual ele foi comprado. Nós fomos criados e depois comprados para sermos para o louvor da glória de Deus. Infelizmente, algumas pessoas resolveram sair de perto de Deus e ir para a fenda da rocha. Sabe, você, meu irmão, você, minha irmã, nós fomos comprados, do mesmo jeito que Jeremias comprou aquele cinto. Fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados para Deus desfilar conosco na história. A ideia de Deus era desfilar com você, no seu lugar de trabalho, no meio da sua família, entre os seus amigos, no mundão lá fora. A ideia de Deus é desfilar com a gente. E as pessoas olharem para a gente e sentirem inveja da gente, e quererem ser como nós somos, e quererem ter o Deus que nós temos. E por um tempo até foi assim, até aquele dia em que a gente achou que podia viver sozinho, que podia ser santo sozinho, que podia ser bom sozinho. E aí a gente foi para a fenda da rocha. Para a fenda da rocha da família. O tempo todo, o louvor, por favor, o tempo todo é da família. Foi para a rocha do trabalho. Foi para a rocha do dinheiro. Aqui nesse país, os brasileiros têm deixado de estar pendurados em Deus para estarem ganhando dinheiro. Há pessoas que foram bem para longe, para a fenda do pecado. Eu não tenho a menor ideia a que distância você está de Deus. Eu não tenho a menor ideia em que fenda você possa estar. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus está indo buscar você, onde você estiver. E quem fez, faz de novo. E Ele quer voltar a passear na história, exibindo você. Ele quer que você volte a ser povo dEle. Ele quer que você volte a ter em você o nome dEle. Ele quer que você volte a ser, para o louvor, a honra e a glória dEle. Está perto ou está longe? Não sei, você sabe. Você sabe.
Você sabe pelo tempo que você dedica a Ele no seu dia. Você sabe pelo tempo que você dedica a ler a palavra dEle. Você sabe pelo tempo que você dedica em oração com Ele. Você sabe o quão longe você está pela relevância que você dá à vontade dEle na hora de tomar uma decisão. Pelas vezes em que você o consulta ou pelas vezes em que você o ignora. Honestamente, olhe para você. Está pendurado em Deus ou está em alguma fenda? Essa é a hora. Fique em pé, vamos orar, vamos cantar. Eu vou descer, querido, porque eu também preciso vir mais para perto, sabe? E se você quiser também vir mais para perto de Deus, se você acha que não está tão perto quanto Ele gostaria que você estivesse, hoje é um bom dia para sair da fenda e voltar a se pendurar nele. Venha e diga isso a Ele. E deixe que Ele resolve. O que tiver rasgado, o que tiver apodrecido, o que tiver puído, Ele conserta. Eis-me aqui, outra vez, diante. Se você quiser se colocar diante dEle, essa é a hora. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, Senhor Deus, essas pessoas estão aqui dizendo que querem voltar a ter intimidade contigo, querem voltar a ser para o louvor, a honra e a glória do teu nome. Algumas estavam bem pouquinho longe, outras estavam muito longe. Não faz diferença, Senhor. Ninguém chegará tão longe que tu não possas ir buscar. Ninguém cairá tão fundo que tu não possas alcançar. Venha, querido. Essa é a hora de um recomeço. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. No Salmo 113 ele diz: Deus levanta do pó desvalido e do monturo o necessitado. Esta é a hora. Senhor Deus, bendizemos o teu nome pela tua capacidade de fazer, de refazer, de restaurar, de renovar, de consertar e de recomeçar.
Essas pessoas estão querendo recomeçar hoje o desfile pela história ao teu lado, pertinho do teu coração. Faz isso, Senhor. Surpreende elas. Faz algo extraordinário, espetacular, impensável. Algo que elas nunca experimentaram. Marca este dia, Senhor Deus. Marca este dia com uma experiência inédita. E que o teu nome seja glorificado. E que eles se levantem agora para viver para a tua honra, para o teu louvor, para a tua glória. Presos a ti, como cinto no profeta. Em nome de Jesus, amém.